Existe uma linha invisível que separa quem vive preso no mesmo ciclo há anos e de quem consegue romper esse ciclo e construir uma vida com muito mais liberdade de verdade. E essa linha não é dinheiro, não é disciplina, não é sorte. Essa linha chama mentalidade. Ao longo dos últimos anos, convivendo com centenas de pessoas que começaram seus negócios, algumas pessoas que tiveram sucesso, outras que travaram no meio do caminho, eu percebi um padrão entre elas. Existem 7 crenças invisíveis que estão travando muita gente. E talvez você de repente carregue alguma dessas crenças e nem percebe. E a parte mais perigosa disso, elas parecem crenças lógicas, parecem prudentes, parecem sensatas. Mas são justamente elas que estão mantendo você no mesmo lugar há muito tempo, muito mais inclusive do que você deveria. Hoje eu vou te mostrar aqui cada uma dessas crenças com exemplos reais e como quebrar inclusive esse ciclo. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você não só vai identificar essas crenças em você, mas como você também vai entender como mudar a forma de pensar. E o primeiro passo vai ser esse para você conseguir começar a mudar a sua realidade. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Luiz Vilas Boas, eu já trabalho vendendo produtos na Amazon desde 2017 e hoje eu tenho também dedicado o meu tempo a ajudar pessoas comuns a também conquistarem liberdade através desse modelo de negócio que eu falo tanto aqui no YouTube. E nesse vídeo de hoje, a gente não vai aqui falar de técnica, a gente vai falar da raiz do problema de muitas pessoas que não conseguem atingir o sucesso nos negócios. Porque não adianta você ter a estratégia certa se você tem a cabeça errada. Então, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e bora direto para o conteúdo que está muito legal hoje. E não tem como falar de mentalidade sem você falar de crenças, porque muitas vezes são exatamente elas que acabam forjando a nossa mentalidade, ou seja, o nosso mindset, como eu digo tanto. Então vamos falar de algumas dessas crenças. A primeira crença é: eu não tenho tempo. E essa é talvez uma das crenças mais comuns e ao mesmo tempo uma das mais destrutivas. Porque a pessoa ela diz para si mesmo que não tem tempo, mas aí você vai olhar o tempo de tela dela no celular, ela passa 2 horas por dia rolando redes sociais sem objetivo nenhum. 2 horas vendo uma série nova no Netflix ou tantas outras horas reclamando da vida. A verdade é que falta prioridade e não tempo. Quando eu comecei a vender na Amazon, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa cansado, jantava, brincava um pouco com meu filho e sentava para estudar, para pesquisar produtos, para colocar o meu negócio na prática. Às vezes era 1 hora só por noite, mas era todos os dias. Passaram-se 6 meses e o que era só um projeto, de repente, começou a virar um negócio de verdade. Então, se você tem 1 ou 2 horas por dia que seja, com foco e método correto, você pode começar. E esse começo pode ser só o primeiro passo para uma mudança que pode ser gigantesca na sua vida. Então, troca a frase "eu não tenho tempo" por "isso não é uma prioridade para mim agora". E vê só como isso soa para você. Se você se ainda estiver fazendo sentido para você, você dizer que determinada coisa que você quer não é uma prioridade para você, você precisa repensar o que você efetivamente quer. Agora, se soar mal, talvez você precisa se reorganizar. Depois, a segunda crença, muito importante também, é: eu preciso de muito dinheiro para começar um negócio. E essa é uma outra crença que ela parece bastante lógica. Afinal, a gente está acostumado que negócios tradicionais têm custos altos, têm custos de aluguel, estoque, equipe, uma infraestrutura enorme. Só que quando a gente vai para o digital, na Amazon especificamente, você pode começar com menos de 500 libras, euros, dólares. Aliás, dá para literalmente começar com 50, se você tiver. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem 50 dólares. Se não tem, consegue vender uma porcaria que está no armário lá da sua casa há tempos e consegue fazer dinheiro para você começar nesse negócio. Eu tenho alunos que começaram assim. Eu, por exemplo, comecei com 200 lá atrás. Então, comprando produtos que estavam em oferta, enviando essas poucas unidades para a Amazon, testando, aprendendo e escalando,
com que o próprio negócio gerava. Não foi necessário colocar mais dinheiro. Obviamente, quanto menos dinheiro você começa, mais tempo demora para você alavancar. Mas o segredo não é ter muito dinheiro para colocar nesse processo, e sim usar muito bem o pouco que você tem. Há muitos anos eu digo uma frase que caminha comigo há muito tempo. Administrar uma casa com muito dinheiro é fácil, difícil é fazer o mesmo com pouco dinheiro, e pouca gente consegue. É claro que se você tiver muito capital, o crescimento vai ser muito mais rápido possivelmente. Mas não ter capital não pode ser desculpa para você começar. Começa pequeno, valida, reinvista naquilo que está dando certo, repita o processo. Importante, se você está começando com pouco, tenha paciência e veja o negócio crescendo aos poucos. Não queira se comparar com quem começou com mais do que você. O dinheiro, eu diria que ele é a alavanca para o seu negócio, mas nunca o ponto de partida, ok? E a gente vai para a crença 3, que eu escuto bastante também. Eu não sei nada de vendas online ou muito menos de tecnologia. E aqui, eu diria que é pessoal. Porque quando eu comecei, eu também não sabia nada de vendas online. Nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha feito uma venda online na minha vida, mas eu estava aberto a aprender. E isso muda tudo. Eu achava que precisava ser um especialista em tudo para dar certo. Mas com o tempo eu percebi que não. Você aprende fazendo o processo. Principalmente usando o modelo FBA, a Amazon simplifica absolutamente tudo para nós. Muito do processo complexo é muito mais simples através da Amazon. Você envia lá seus produtos para a Amazon e a Amazon cuida de todo o resto. E as ferramentas que hoje existem, elas fazem praticamente todo o trabalho pesado para nós. Além disso, hoje tem comunidades, tem suporte, tem gente que de repente já passou pelo que você está passando, que pode te ajudar a encurtar esse seu caminho, coisa que não tinha lá atrás quando eu comecei. Hoje, alguns dos meus alunos, inclusive, com melhores resultados, são aquelas pessoas que tinham dificuldades também no começo, até com o básico, e me questionava muito na nossa comunidade. Mas aprenderam, estavam abertos a aprender e hoje aí estão faturando mais do que ganhavam nos seus empregos anteriores. O que eles fizeram foi aprender. Eles aprenderam e se permitiram começar. Não saber ainda não é um problema. O problema é continuar no não sei como justificativa simplesmente para você nunca agir. Eu até me lembro de eu conversando com meu filho falando isso aqui para você. Mas a real é que tem muita gente grande, muita gente adulta que realmente precisa ouvir isso, ok? E a crença 4, a quarta crença, que também é uma crença bastante destrutiva, que é eu preciso esperar o momento certo. E essa crença ela é meio sorrateira. Ela se disfarça às vezes de prudência ou de responsabilidade. Agora não é o momento ideal porque eu estou fazendo isso ou porque eu estou fazendo aquilo. Ou quando eu terminar isso, ou quando eu terminar um curso X ou Y, eu vou começar. Ou quando eu tiver mais estabilidade, eu vou começar. E o que que acontece? Meses se passam, anos se passam e a pessoa continua esperando o momento certo, que não vai chegar nunca. E aliás, eu já ouvi gente lá dentro do meu treinamento, tem isso inclusive em posts que eu faço, replicando o que as pessoas nos dizem, dizendo: Luiz, eu comprei seu treinamento há X tempo e fui deixando, empurrando com a barriga e hoje eu estou fazendo e me arrependo de não ter feito antes. Então, só começa. Sabe qual que é o melhor momento para você começar? É hoje, é agora, com o que você tem, do jeito que dá. Para de esperar o momento perfeito. É você se movimentando que vai trazer clareza para o seu negócio e não o contrário. Às vezes as pessoas confundem, acham que precisam de clareza para começar, quando na verdade é o contrário. Você começa e a clareza vem, tá? Você não vai ganhar confiança para começar, mas sim o contrário. De novo, você ganha confiança quando você começa. Então não mistura essas ordens. Eu, quando comecei quebrando a cara, errando, vendendo produto que me deu prejuízo, mas eu aprendi e coloquei em movimento. Fui aprendendo com o processo e me movimentando para frente cada vez mais. Se você ficar aí esperando, tá 100% pronto, você vai passar a vida inteira esperando o momento certo, no ponto morto, e nunca vai chegar esse momento certo. E a quinta crença é:
eu tenho medo de perder dinheiro. E essa crença paralisa mais, acho que, do que qualquer outra. E olha, ela é legítima, tá? Ninguém quer perder dinheiro, essa é a real. Principalmente se você batalhou muito para poder juntar o que você tem hoje. Eu ainda hoje, com toda a consciência que eu tenho sobre tudo isso, eu sempre me vejo às vezes, principalmente nessa crença. Eu tenho que batalhar comigo mesmo, batalhar dentro da minha cabeça para que essa crença não me domine. E a pergunta sempre é: você tem mais medo de perder dinheiro ou de continuar como você está? E isso muda um pouco as coisas para mim. Porque medo de investir US$ 500, de repente, euros, libras, em produto é grande, mas o medo, de repente, de você passar os próximos 5 ou 10 anos infeliz, preso num trabalho que você odeia, sem você conseguir crescer, para mim, pelo menos, esse medo é muito maior. Eu imagino que para você também seja igual. Quando você investe com o método certo, com uma análise de dados, com estratégia, o risco ele é relativamente calculado, ele não é um risco aleatório. E perder um pouco no começo faz parte do aprendizado. O importante é você entender exatamente aonde que você errou, corrigir para não cometer o mesmo erro novamente. Sabe o que que eu aprendi quando eu esperei demais para ter mais segurança? Eu aprendi que eu perdi tempo. E o tempo é o ativo mais valioso que existe no mundo, porque é a única coisa que que é realmente escassa. Passou aquelas 24 horas do seu dia, você não consegue voltar atrás. Então a real é que o medo de perder dinheiro, muitas vezes, ele vem disfarçado de algum outro medo, de repente não te tirar da zona de conforto. E esse jamais deveria ser um medo que pode te dominar. Você não pode permitir esse medo te dominar. Depois vamos para a crença 6, que é: isso só funciona para quem já tem audiência, para quem já tem os contatos ou para quem começou há muito tempo antes. E essa é comum entre quem vê aí essa guruzada na internet falando as coisas que falam. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. A Amazon, você não precisa de seguidor na internet. A verdade é que vender na Amazon, você é um comércio como qualquer outro, que existem há milhares de anos. A única diferença é que agora é online, em vez de ser físico. Você não precisa sair fazendo dancinha no TikTok, nem criar nenhum tipo de conteúdo, nem sequer aparecer na internet. A audiência já está lá, dentro do site da Amazon, comprando todos os dias. Milhões de pessoas todos os dias entrando no site da Amazon procurando por produtos lá dentro. O que você precisa aprender é colocar o produto certo na frente da pessoa certa e com o preço correto. A real é que é simples assim. Para mim, hoje, Instagram, YouTube, Facebook vieram depois que eu já estava vendendo na Amazon, inclusive há bastante tempo, eu já estava vendendo na Amazon há 3, 4 anos. E aí isso veio para mim da minha vontade de querer espalhar o conhecimento que eu estava tendo ali naquele momento para outras pessoas. Mas você não precisa fazer essa rota se você não quiser. Eu comecei, na verdade, escaneando produtos no mercado, como muita gente começa, comprando barato e vendendo um pouco mais caro. A real é que a Amazon é uma vitrine gigantesca, que funciona 24 horas por dia. O que você precisa? Entender como essa vitrine funciona. É só isso, tá? E uma outra crença que é bastante destruidora também é: eu não sou bom o suficiente para fazer determinada coisa. E essa é uma crença, às vezes até invisível, tá? Mas ela é super perigosa. Talvez até você não diga isso em voz alta, mas de repente você tem, lá no fundo você pensa isso. E isso afeta bastante a gente. Quando você começa, isso aí é para quem é mais inteligente, ou eu não tenho a disciplina para fazer isso, ou eu não sou desse mundo digital, eu já sou um pouco mais velho. Isso não existe. Eu sei que hoje a molecada que está entrando aí no mercado hoje já vem com o digital na cabeça. Eu precisei aprender, eu já não tenho mais 18 anos. E a maioria das pessoas que me assistem aqui também não, mas é possível de aprender. Eu tenho gente lá dentro do meu treinamento tendo ótimos resultados com mais de 50 anos. Então é possível que todos consigam, tá? E eu até te entendo, porque eu também já pensei assim, principalmente no começo, para quem conhece um pouco da minha história, depois que eu tomei um golpe, perdi muito dinheiro, eu achava sempre que eu não era bom o suficiente para começar de novo. Mas deixa eu te contar um segredo. Ninguém começa pronto. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente vai
ficando pronto ao longo do caminho. Todo mundo que você vê aí hoje tendo resultado, até as pessoas que eu publico lá dentro do nosso treinamento, já tiveram medo, já duvidaram de si próprio, já travaram, mas enfrentaram essas crenças e hoje conseguem mostrar resultados. A diferença de quem chegou nos resultados e quem está ali com medo é porque exatamente continuou alimentando essas crenças ao invés de lutar com essas crenças. Ser bom o suficiente nunca deve ser o seu ponto de partida, mas sim o resultado da sua jornada. Você vai se tornar bom naquilo que você se propõe a fazer conforme você vai fazendo. Ninguém nasceu preparado para nada. E se você chegou até aqui, parabéns, porque você superou talvez metade da sua barreira, que é de encarar suas próprias crenças, que muitas vezes nos limitam a fazer as outras coisas. Mas óbvio, não adianta só você identificar as suas crenças. Agora uma vez que você identificou as suas crenças, você precisa agir diferente do que você vinha agindo para que você consiga se movimentar. E para te ajudar o próximo passo, eu preparei uma aula 100% gratuita onde eu vou te mostrar como estruturar todo esse negócio da Amazon, mesmo você começando do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência e até se você tenha pouco dinheiro. É uma aula super direta com exemplos reais de como fazer, e eu mostro exatamente o que eu faria se eu tivesse começando agora, por exemplo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, clica no link, acessa essa aula, assiste ela enquanto ela ainda está no ar, porque muito em breve eu pretendo tirar ela do ar, ok? Então pense um pouco nessas 7 crenças, elas podem de repente estar controlando a sua vida sem sequer que você perceba, tá? Mas agora que você conhece cada uma delas, você tem uma escolha: continuar acreditando nessas crenças ou começar a reprogramar a sua cabeça. E a boa notícia é que liberdade é possível, mas ela começa aqui, na sua cabeça aqui dentro, tá? Então, esse vídeo, se de repente fez sentido para você, a ideia dele é apresentar problemas que eu vejo em muitas das pessoas que eu converso, seja dentro do meu treinamento, seja nas mentorias em diversos lugares. Então, se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, inclusive ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que está por vir e compartilha com quem de repente aí está travado e está precisando ouvir esse tipo de conteúdo. Tamo junto, a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo.